Presidente, eu entendo que toda proposta de reforma política deve ter alguns pressupostos, ou seja, alguma razão de ser para que se promova um processo de reforma política, no caso que estamos aqui a discutir. Entendo que, entre outros propósitos, eu acho que o justifica a discussão e elaboração de uma proposta de reforma política deve ser a de corrigir distorções do sistema atual, promover o seu aperfeiçoamento e promover o fortalecimento dos partidos políticos. Querendo dizer, por partidos políticos, o fortalecimento dos projetos partidários. A meu ver, esse seria a referência, o pano de fundo, o cenário a partir do qual todas as decisões a respeito de pontos devem ter guardar uma certa coerência, né, uma certa compatibilização com esses pressupostos, para que, de fato, se justifique o esforço de se promover um processo de reforma política. Em função desses pressupostos, eu passo a me posicionar a respeito dessas propostas que estão dadas aqui. Por exemplo, eu concordo, eu acho que é coerente com esses pressupostos, por exemplo, a uniformização dos prazos de desincompatibilização. Eu acho que isso é uma medida correta e concordo que o prazo seja de 6 meses, né? Porque isso garante uma igualdade de oportunidades para quem esteja a se propor uma candidatura, né, num determinado momento. Já com relação à filiação partidária, eu concordo com o companheiro que fez uma intervenção antes, de que a filiação a um partido supõe o quê? Que alguém escolheu um partido político e um projeto, e esse partido político, tendo um determinado projeto político, que me motiva e que me atrai a optar por uma filiação a esse partido. E, a meu ver, se isso for verdade, não dá para entender uma filiação, seja a que prazo for, tendo como mero objetivo uma candidatura. Eu acho que isso já nega aquele outro pressuposto que eu acho que eu omiti, eu deixei de citar, que é o... Não, eu citei, retomando agora, o fortalecimento de partido e o fortalecimento do projeto político desse partido. Então, minha posição seria de um prazo de filiação de, no mínimo, 1 ano, para que essa pessoa tenha oportunidade de conviver com esse espaço partidário, se convencer de que realmente ele lhe inspira a se candidatar para ter como objetivo de buscar, de ter como meta, estar cumprindo o desiderato, os objetivos e as propostas desse partido político. A questão da fidelidade, que é um outro ponto, quer dizer, deve-se também discutir a questão da fidelidade, tendo como referência, como ponto de apoio, também a questão da fidelidade a quê? Acho que a fidelidade não é a alguém que você ama e depois, num dado momento, esgotou a relação, como foi citado aqui. É uma relação de outra ordem. É uma relação de caráter mais racional, mais objetivo, em termos de compromissos, e supõe compromissos. Eu acho que sem um partido necessariamente com identidade programática, ideológica, política, fica difícil de você definir eu tenho que ser fiel a quem? Não é a sigla partidária, evidentemente, não é a sua direção partidária naquele momento, é a esse projeto político, a esse compromisso político que me faz me filiar a um partido e para militar nele e, eventualmente, até disputar mandatos e o poder para servir, inclusive, a esse projeto político. Então, eu fico muito insatisfeita quando se tem de definir questão de fidelidade, simplesmente porque a pessoa é livre, num dado momento o casamento acaba, então o desejo de permanecer não existe mais. Eu acho que isso é pobre. A gente temos que primeiro exigir que um partido tenha identidade, que um partido tenha compromissos, que um partido represente um projeto de nação,
Então, se eu opto por esse partido, eu sou fiel a esses compromissos. E devo responder por eles diante do partido e diante da sociedade. Então, eu acho muito pobre se discutir fidelidade a partir de motivações subjetivas, individuais, de uma liberdade individual, pessoal. Acho isso muito pobre. E daí, a dificuldade que eu tenho de aceitar essas saídas, né, de janela de infidelidade. Eu chamo mais de janela de infidelidade. Então, eu tenho muita dificuldade, sabe, de admitir para mim mesma esse mecanismo, por entender que ele se opõe, ele se contrapõe, ele não ajuda a entender que a fidelidade é a um projeto, a um partido, a uma motivação maior, que vai para além de uma oportunidade de estar mudando de espaço ou de ferramentas, seja por que razão. Deputada, a senhora, me perdoe, nunca mudou de partido? Mudei sim de 3 partidos, exatamente nesse conceito de fidelidade ao projeto político. As vezes que eu mudei de partido foi exatamente a partir de um dado momento em que não havia mais compatibilidade entre aquilo pelo que eu fui para aquele partido, ajudei a fundar aquele partido, ajudei a construir aquele partido, de repente ele não correspondia mais às motivações pelas quais eu me filiei a ele e passei a militar nesse partido político. Então, é em cima desses elementos que, a meu ver, tem uma dimensão conceitual, de categoria, né, do que simplesmente ajustes mecânicos em cima de mecanismos que possam apresentar determinadas facilidades ou resolver alguns problemas que sejam mais de ordem pessoal do que propriamente de ordem política. Enfim, sou a favor da uniformização dos prazos de fidelidade, que seja de fidelidade, não, de desincompatibilização, deve ser de 6 meses, filiação partidária. Tenho essas minhas dúvidas quanto à questão da fidelidade, particularmente em relação à chamada janela de fidelidade para facilitar a saída e as mudanças de partido. Era isso, secretário, relator.